nós precisamos conceituar e definir o que é pus. Certamente em alguma aula ou em algum curso a gente já ouviu dizer que o pus é o resultado de uma guerra, que aconteceu um combate entre as células do organismo e o agente agressor, e tudo que sobrou desse combate, dessa guerra, são os corpos destruídos que estão lá, e aquilo tudo se junta e forma a supuração. Não deixa de ser uma visão interessante do processo, mas uma visão talvez assim um pouco mais romanceada, um pouco mais concatenada do que é o pus, embora não seja algo necessariamente bonito, ela é mais interessante e ela ajuda a entender o processo melhor. Se nós olharmos então, de um ponto de vista microscópico, bem descritivo, com precisão, o que nós temos que descrever é que pus são neutrófilos necrosados. Ponto. Só isso? Sim. Você queria o quê? Tem só 3 letras, pus, e representasse algo gigantesco, muito pouco provável. Então a gente entende por pus a presença de neutrófilos necrosados. Primeira coisa que nós precisamos entender então nessa conceituação é o que são os neutrófilos, de onde eles vêm e por que esses neutrófilos necrosam e levam então à formação do pus. Bom, os neutrófilos são uma das células brancas do sangue. Se nós lembrarmos do hemograma, o hemograma se divide em 2 partes, o eritrograma, que avalia a série vermelha, e o leucograma, que avalia ou mede a série branca do sangue. A série vermelha corresponde então ao eritrônio, que é o órgão responsável pelo transporte de oxigênio, vão ser medidas as hemácias lá e uma série de outras características das hemácias. O leucograma corresponde ao nosso sistema defensivo, as células que vão estar envolvidas na defesa do organismo. E aí então nós teremos dentro dessa série os neutrófilos. Ainda teremos linfócitos, que vão ser muito importantes na resposta imunológica. São 3 tipos diferentes, o B, o T, o killer, e o B ainda pode dar origem ao plasmócito para que anticorpos sejam fabricados. Nós teremos ainda monócitos, teremos os eosinófilos e teremos também os basófilos. Bom, essas células elas não estão presentes na corrente circulatória na mesma proporção. Os neutrófilos são as células mais abundantes da série branca. Isso quer dizer que eles correspondem de 40 a 60% de todas as células brancas que estão presentes no hemograma. Então esse é um dado que é importante, Porque todos sabemos que em determinadas circunstâncias pode-se formar um volume muito grande de pus, mas grande mesmo, a ponto de causar deformidades no paciente. E então, se a gente já começa entendendo que as células que vão ser responsáveis por essa formação são justamente as células brancas mais abundantes do sangue, as coisas começam a se encaixar e as coisas começam a se justificar. Muito bem. Esses neutrófilos, então, estão circulando pelo organismo dentro do sangue, sendo os mais abundantes. Eles são fabricados na medula óssea, passam por um rápido processo de especialização e são liberados na corrente circulatória. Um neutrófilo é uma célula muito pouco especializada, diferente do macrófago, do monócito, que são células que têm muitas habilidades, muitas capacidades. O neutrófilo ele é por excelência uma célula de fagocitose. Ele vai identificar estruturas e vai fagocitar essas estruturas. É simples assim a função dele. E esse período de especialização que ele passa lá na medula óssea vai resultar num aspecto morfológico importante, porque o núcleo dele tem 3 lobulações. É como se fossem 3 bolinhas conectadas. Quando nós estamos tentando
identificar supuração numa lâmina microscópica, essas lobulações dos neutrófilos, elas são perdidas. É como se elas se quebrassem. E isso é um sinal de necrose, e isso é um sinal então de supuração, porque justamente o pus são neutrófilos necrosados. E essa então vai ser uma das evidências dos neutrófilos, quando eles perdem essas lobulações. O tempo de vida médio de um neutrófilo é muito curto. Dificilmente um neutrófilo vai durar mais de um dia. Ele tem uma vida de algumas horas e por isso ele está então sendo constantemente produzido na medula e constantemente liberado na corrente circulatória.